Senhor presidente, senhores membros da mesa diretora, todos aqui presentes, meus senhores, minhas senhoras que acompanham esta sessão da Câmara Municipal, gostaria de, inicialmente, colocar a paz e a tranquilidade que reina nesta casa durante esse período eleitoral. É notável, e vimos com muita tristeza, as brigas na Câmara Municipal de Fortaleza, e acompanhamos pelo jornal, evidentemente que os colegas que representam aquele parlamento poderiam até mesmo avaliar da melhor maneira possível a atuação deles durante essa campanha eleitoral. Mas os fatos vão acontecendo e, evidentemente, nós fazemos esse acompanhamento que acreditamos ser necessário e algumas das preocupações que nós temos, evidentemente, nós trazemos aqui para esse plenário, para que a gente possa discutir aqui nesse plenário e que a gente possa, sem dúvida nenhuma, ter condição de evidenciar os nossos pensamentos a respeito dos assuntos que são importantes para o nosso município. Gostaria que essa casa enviasse ofício parabenizando o deputado federal Eudes Xavier pelo seu empenho na medida provisória número 565, agora do ano de 2012, que foi aprovada e que beneficia os servidores públicos federais e, de forma especial, os servidores do DENOX, porque os mesmos sentiram-se, evidentemente, em desvantagem quando o governo resolveu retirar, bloquear parte dos seus salários em funções de questões que já estavam ultrapassadas com mais de 20 anos, que era a questão da Bolsa, que foi implementada ainda no governo de Zé Sarney, que hoje é o atual presidente do Senado, quando o Zé Sarney foi presidente da República. E com isso, o deputado Eudes Xavier, a quem eu tive a oportunidade de estar com ele em Fortaleza, demonstrou todo o seu empenho e lá em Brasília foi aprovado com o acompanhamento do sindicato, e aqui os nossos parabéns também, o ofício ao sindicato dos trabalhadores do Serviço Público Federal, SINTSEF, na pessoa do servidor Joaci Moreira. Eu gostaria que o ofício constasse dessa forma, para que a gente possa demonstrar nessa casa o nosso interesse pelos assuntos que, evidentemente, são importantes para as pessoas de Morada Nova e do estado de Ceará. Gostaria de colocar também que, mesmo em clima eleitoral, nós tivemos essa semana, mais precisamente, antes de ontem, lá na Capela de São Pedro, na localidade de Vazantes, um momento importantíssimo, um momento que foi puxado pelo vereador Giovanni, e que estavam presentes os representantes dos dois órgãos mais importantes na questão do abastecimento d'água, na questão do atendimento ao semiárido, na questão do atendimento àqueles que, sem dúvida nenhuma, estão vivendo ou sobrevivendo às margens da barragem Curral Velho. Então, a COGÉ, Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, representando o Estado, o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, representando a União, e aqui da Câmara eu tive o prazer de ser convidado e estar presente, junto com o vereador Giovanni, para se discutir o momento crítico, o momento passado e o momento futuro com relação àqueles que
são ex-proprietários, aqueles que moram e sobrevivem e vivem e que têm toda uma cultura de décadas naquela região, e aí nós podemos ouvir a mensagem dos dois órgãos e podemos também colocar, através daqueles que estavam lá, dos que são ex-proprietários, daqueles que são da comunidade, daqueles que são atingidos direto e indiretamente, e ouvir também o vereador Giovanni, que deu inicialmente uma aula para todos que estavam presentes, da cronologia do acontecimento, que foi desde o momento das indenizações até a construção e, evidentemente, até praticamente a realização do açude e da serventia desse açude para a nossa região. Então, foi de muita satisfação estar presente e de muita preocupação os rumos que foram tomados para que a gente possa definitivamente encontrar um parâmetro ideal para resolver o problema que acontece às margens, aqueles que são detentores de terras ao longo do riacho. Então, ao longo do açude, do riacho não, do açude. Então, eu fico muito satisfeito em poder discutir, em ver a necessidade de urgente de resolver definitivamente aquele problema e principalmente da necessidade de atender com resolução e com respeito as demandas dos ex-proprietários, a demanda daqueles homens que ajudam a enriquecer esse município, que dão emprego, que dão renda e que participam diretamente da vida desse município. É dessa forma que eu entendo a situação lá da questão do Curral Velho. Vereador, permita a parte. Com todo prazer, escuto o vereador presidente desta casa e logo em seguida, o presidente Zé Cotoli, logo em seguida o vereador secretário Giovanni Barros desta casa, que irão fazer intervenções a respeito desse assunto. Eu gostaria, nesse momento, de parabenizar por essa reunião muito importante e pedir desculpa por eu não poder estar presente, tinha outros compromissos já marcados e a gente, não sei se infelizmente ou felizmente, essa campanha, são 3, 4 compromissos num horário só e tendo 4 a gente vai ter que faltar 3, né? Porque você pode ir para 1, né? Mas agradecer, né, pela essa grande reunião importantíssima e fazer aqui um agradecimento especial aqui aos nossos colegas vereadores, em nome de todos. Graças a Deus, mais uma vez eu digo, que nós sabemos que quando se acirra uma campanha eleitoral, existe muitos problemas na cidade, né? O disse-me disse, mas graças a Deus a gente está tendo a felicidade, e aqui eu quero parabenizar os vereadores, e nós fazemos um pedido, vereador Marcelo, que continue, que os problemas de cima de palanque, graças a Deus, não estão vindo para essa casa. Isso é uma prova de amadurecimento. Isso é uma prova que os senhores vereadores estão conscientes realmente do que querem. Que antigamente todo o problema, vereador Giovanni, primeiro secretário dessa casa, todos os problemas que trazia, existiam os comícios, as reuniões, existiam as badernas, que infelizmente nós não podemos proibir isso aí, porque nós não temos as mínimas condições de monitorar tudo isso. Mas graças a Deus, os problemas que estão vendo em cima de palanque, os problemas que estão vendo na cidade, graças a Deus, vereador Marcelo, os vereadores estão sendo compreensivos e nós estamos trazendo para essa casa, e isso me deixa muito feliz como presidente dessa casa. Muito obrigado pela paz, Vossa Excelência. Concedam. O vereador presidente, repasso a palavra ao vereador Giovanni Barros, secretário da mesa desta casa. E agradeço também ao vereador Ilmar Sérgio, porque essa reunião, Zé, é uma reunião importante que houve na capela, lá em Vazante, mas também muito preocupante, viu, Mar? Porque aquela situação dos ex-proprietários, isso já vem rolando ao longo do tempo. E nesse momento de seca, esse momento é de seca, não tem mais pasto para os animais. Aquela empresa, a Cogé, o Denox já buscou, já junto à Cogé, ou seja, está entregando a área para a Cogé
para ela poder realmente gerenciar toda aquela água. E está contratando, Zé, os fiscais, os guardas, e se nós que somos vereadores, nós que somos os legítimos representantes do povo, se nós não tomarmos as providências, aqueles proprietários vão ficar sem utilizar aquela água. Aqueles proprietários que cederam suas terras para a construção da barragem Açude de Curral Velho, eles serão prejudicados, mais do que já foram prejudicados. Até o momento, Ilmar, nenhum projeto social de inclusão foi feito ali em contorno do açude. Então, se da maneira que vai ficar, que ninguém sabe como é que vai ficar, e nós temos aqui, Zé, o nosso compromisso. Existe um requerimento, porque esse requerimento foi aprovado no dia 30 de junho, para que realmente a gente discutisse a questão do açude de Curral Velho com esses proprietários, que são 41 proprietários, e a questão também dos servidores do DENOX, como o vereador Ilmar estava falando há pouco tempo, no assunto primeiro que Vossa Excelência abordou, na questão que foi retirado, né, dos salários dos servidores, muitos já aposentados, que realmente têm seus compromissos e estão realmente passando por muitas dificuldades. Essa audiência pública, Zé, era para ter acontecido no mês de agosto, não aconteceu, nós estamos em setembro. E da maneira que ninguém sabe como é que vai ficar a questão do açude de Curral Velho, nesta entrega para a COGÉ, esses homens do campo, se nós não aqui se manifestar em audiência pública, buscar trazer para cá o DENOX para discutir esse assunto, aqueles homens eles vão sofrer muito, mais do que já estão sofrendo, porque nós estamos no momento de seca. Eu agradeço, vereador Ilmar Sérgio. Olha, vereador Giovanni, eu que agradeço para dizer o seguinte: nós, Vossa Excelência, de forma direta, por morar na comunidade e acompanhar diariamente, tem por obrigação que deixar esta casa, a sociedade e todo o povo informado de todos os atos, de todas as ações que porventura venham acontecer. Porque nós nos sentimos obrigados, a partir desta casa, realizarmos as eventuais intervenções necessárias para que a inclusão solicitada não só aconteça, como também as garantias para a situação mínima de sobrevivência daquela comunidade. Então, o açude, ele tem um fator diferente dos outros. Realmente ele tem. Ele é um reservatório, com a intenção de regularizar o nível dos açudes, o nível dos canais, que vai para o tabuleiro de Russas, para o projeto, e que vai na sequência para Fortaleza e para o PECEM, no projeto de industrialização daquela região do PECEM. Mas nós vamos precisar entender que quem pode fazer dessa forma, também pode ajudar as pessoas que estão aqui nessa ponta. Então vai ser essa uma das nossas obrigações. Gostaria de ler aqui na íntegra a recomendação número 13/2012 do Ministério Público Eleitoral da 47ª Zona Eleitoral de Moronovo e Bicuitinga. Ela diz que a representante do Ministério Público Estadual, no uso das suas atribuições legais e baseado nas disposições aplicáveis, considera ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações. Considera que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica do regime democrático. Considera que o abuso do poder econômico e do poder político, bem como o uso indevido de veículos e meios de comunicação social, constitui expediente que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores, afetando a normalidade e legitimidade das eleições. Considera que a Lei 9.504/97, a resolução do TSE 23.370,
disciplinam a propaganda eleitoral vigente, fixam um rol de condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral, com a finalidade de evitar o uso de bens e serviço público. Considera que as festividades de 7 de setembro, patrocinadas pelo Poder Executivo, têm como finalidade a comemoração do Dia da Independência e o seu desvirtuamento em ano de eleição pode atrair a incidência de sanções eleitorais. Considera ainda que a utilização do palanque ou palco para autoridades montadas em praça pública, por ocasião da festa de 7 de setembro, para fim de promoção de candidatos, partidos ou coligações, é conduta vedada. Considera ainda que a exposição durante o evento de bens integrantes do patrimônio público, especialmente desfile de veículos, adoção de temas que fazem alusão aos atos, programas de serviço público, tudo como forma de mostrar a eficiência da administração, caracterizam publicidade vedada. Considerando ainda que as autoridades constituídas no município, se optarem pela participação no evento, devem se comportar exclusivamente como autoridades e nunca como candidatos, sob pena de cometimento de abuso de poder político. E faz as recomendações a todos nós, agentes públicos, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores e os demais agentes públicos que venham a realizar de qualquer forma participar ou apoiar os festejos, que não admitam, a adoção do tema para o desfile que lembre a eficiência da administração ou faça alusão ao administrador. Exibição de bens ou referência a serviços prestados pela administração. Presença no palanque de autoridade de candidatos, de candidatos que não detenham a condição de autoridade constituída em pleno exercício de suas funções. A utilização do microfone para referências, elogios, críticas, mesmo as que disfarçadas a candidatos, partidos ou coligações. E a utilização do microfone por autoridade, que desvirtue a sua atuação utilizando o espaço para realizar a campanha política. Ele coloca e ressalta aqui que essa conduta vedada, a aplicação do multa no valor fixado entre R$ 5.320 a R$ 106.410. E ainda coloca a possibilidade da cassação do registro ou do diploma de quem tomar essas atitudes erradas. Além disso, a mencionada conduta vedada poderá também configurar tipo legal de ato de improbidade administrativa, sujeitando o agente público às penas dispostas na Lei Federal 8.429/92. Publique-se registro, Moronó, 28 de agosto, Eliane Silveira Macedo, promotora eleitoral da 47ª Zona Eleitoral. Isso, eu estou fazendo essa leitura aqui, para que nesta casa a gente tenha plena consciência desses fatos, dessa coisa que aqui na Câmara não está acontecendo, dessa mistura entre o que é público e o que é campanha. E isso aqui é uma demonstração e uma preocupação antecipada do Ministério Público para que o 7 de setembro seja exclusivamente alusivo ao Dia da Independência, seja de forma exclusiva, de forma básica, para celebrar o Dia da Independência. Gostaria de pedir à secretária a cópia do projeto que entrou hoje, que trata da questão vencimental dos professores a partir de janeiro de 2013. Vou tocar nesse assunto, vereador Giovanni, vereador Cláudio, vereador Dedé do Gildo, vereador Geovan, só para colocar os pontos que foram levantados quando a professora Silvia Helena aqui presente, a professora Mara, a professora Georgiane, o professor João Paulo, a secretária de Educação, a assessoria jurídica da Prefeitura, o advogado contratado pelo sindicato, a procuradoria representada pela procuradora doutora Rosa, estiveram presentes para fazer esse termo de ajuste de conduta que ficou assinado. E nesse termo tem duas coisas que são interessantes. E eu já pedi numa sessão que estivesse registrado em ata exatamente aquilo que eu vou relembrar agora. Ele diz, no primeiro ponto, que a Prefeitura, até o dia 10 do próximo mês, deste mês, até o dia 10, ele vai ter que entregar os dados referidos ao primeiro semestre de 2012. A Prefeitura se compromete a remetê-las no dia 10 de setembro de 2012. Então, no próximo dia 10, segunda-feira, então nós estaremos recebendo toda essa documentação. E aqui também diz
que até o dia 7 de dezembro, a Prefeitura vai estar mandando a questão do Estatuto do Magistério. E que também teria o prazo de 30 dias para enviar essa mensagem que nós recebemos aqui. Então a mensagem está aqui, ela tramitou agora, ela deu entrada, e nós estaremos avaliando naturalmente e já votando na próxima sexta-feira. Então nós vamos avaliar durante a semana, vereador secretário e presidente em exercício, para que a gente, a partir de agora, a gente tenha sempre a diferenciação mínima de 21% entre as classes a que se refere o anexo 4 da Lei 1519/2009, de 30 de dezembro de 2009. Ela está regulamentando o anexo 4 da lei, do qual eu tirei aqui a cópia para que a gente possa estar colocando isso dessa forma, com essa preocupação que nós, evidente, temos. Então, entre os muitos assuntos que foram levantados aqui, eu quero finalizar, senhor presidente, colocando mais uma situação. E antes dessa situação, parabenizar e pedir um ofício, parabenizando a direção, o corpo de professores, o corpo de funcionários, aos alunos, às famílias, das duas escolas lá do bairro São Francisco, 15 de outubro e o Pequeno Aprendiz. Eles hoje, de forma cívica, de forma respeitosa e bonita, de acordo com as informações que eu recebi, fizeram a sua festa de 7 de setembro, desfilando pelas ruas do bairro, mostrando com todo orgulho ao pai, ao vizinho, à mãe, ao amigo que mora lá próximo, à família, à direção das escolas, que aquele momento é o momento deles demonstrarem essa data tão importante para o nosso país. Então, mesmo com um dia de antecedência, no dia 6, essas duas escolas já fizeram a sua parte, já demonstraram o seu civilismo para todo o povo de Morada Nova e para toda a nação brasileira. Por último, senhor presidente, meus senhores, minhas senhoras aqui presentes, existe uma celeuma total entre os servidores a respeito do pagamento do 13º salário. O calendário, e aqui nós já fizemos diversas vezes elogios ao calendário estabelecido e implantado pela atual administração, não precisa mais fazer esse elogio, porque nós já fizemos, e agora nos deparamos e esperamos as informações até próxima semana, através do requerimento que eu estou pedindo aqui ao secretário de administração, para que ele nos informe como foi feito o cálculo do adiantamento do 13º salário que está estabelecido lá no calendário que está colocado em todas as repartições públicas, em todas as escolas, na mão dos servidores, para que ele nos informe como foi a tabela de cálculo, qual o modelo utilizado para esse pagamento de adiantamento do 13º salário. Porque o servidor, ele não está conseguindo entender o valor que foi creditado em sua conta. Então, tudo isso cria um clima que, evidentemente, essas pessoas procuram os seus direitos. Hoje nós estávamos no país com aproximadamente 590 mil servidores em greve. A secretária de Planejamento, a ministra de Planejamento e Orçamento e Gestão do Governo Federal, a Miriam Belchior, ela conseguiu fechar acordo com 93% das categorias. Da mesma forma, os nossos servidores, a nível estadual e a nível municipal, eles procuram, evidentemente, seus direitos. Eles, em qualquer situação, eles evidenciam os seus direitos. Então, eu estou pedindo inicialmente ao secretário de administração as informações a respeito do pagamento do adiantamento do 13º salário, creditado em 4
de setembro do corrente ano. Então, é essa a nossa preocupação, para que a gente possa receber os documentos, as informações devidas, porque nós acreditamos que a administração cometeu um erro grosseiro com o servidor. Então, vamos esperar as informações para sexta-feira a gente poder analisar, esperando as informações de como se procedeu essa questão do adiantamento do 13º. Então, eu queria me despedir, não está aqui presente, mas desejando os parabéns à vereadora Ana, que foi o aniversário dela ontem, com muita alegria. Ela que está terminando essa sua caminhada aqui na Câmara, já que não é candidata à reeleição. Queria também dizer a todos os colegas que estamos acompanhando a chegada dos documentos, continuamos tirando uma parte do nosso tempo e fazendo a fiscalização que é devida e o acompanhamento que é devido, pedindo que a administração mande para cá as licitações e não somos atendidos, pedindo que a gente possa verificar todas as contas do nosso município e também aqui dizer da nossa satisfação em poder participar de mais um pleito, de mais uma disputa no nosso município. Ganhar ou perder é uma consequência de quem está numa disputa. Nesse jogo político não tem empate, como tem em outros esportes, como tem em esportes, não em outro, que política não é esporte, como tem em esporte. Aqui tem sempre um vencedor e tem sempre um ou mais perdedores. Mas respeitamos o teto, certo? Tá muito bem lembrado. E também colocar de que nós estamos nos comportando da melhor maneira possível nesse plenário, para que a gente tenha, sem dúvida nenhuma, a Câmara como palco de debates dos assuntos administrativos e dos assuntos da sociedade de Morada Nova. Antes de terminar, Cláudio, eu gostaria de parabenizar Carlos Alberto Lopes Maciel, o Beto, Betão, Beto do Setor K, Beto Cotó, o Beto que iniciou no atletismo, mas que quando foi para Fortaleza, acharam que ele teria uma aptidão maior para a natação, e ele lá em Londres, nos Jogos, nas Olimpíadas Paralímpicas, o nome mudou agora, Paralímpicas 2012, porque acontece os Jogos e 30 depois acontecem os Jogos Paralímpicos. Ele está voltando, trazendo a maior glória, o único atleta cearense de Morada Nova, do perímetro irrigado, a maior glória que um atleta pode ter, que é uma medalha olímpica. Então, sem dúvida nenhuma, só a participação dele já é uma coisa fenomenal. Só ir já é fenomenal. E ainda voltar com essa glória é muito importante. Então fica aqui o meu abraço. Repetir ao vereador Giovanni que nós temos aquela preocupação para agora. Não é para ontem nem para amanhã, é para agora, para que a gente possa resolver e aproveitar o momento, a alteração para a COGÉ e aproveitar o momento para resolver de forma definitiva. Porque nós temos condição agora, e a COGÉ está com uma condição melhor de recurso do que está o DENOX, e ela pode, sem dúvida nenhuma, resolver de forma definitiva e dar a inclusão que é devida, com mais de 10 anos de atraso, a todos aqueles que lhe defendem e que você defende com muito orgulho, e que eu tenho o prazer de dizer isso aqui em qualquer outro lugar onde for necessário. Muito obrigado. Requerimento do vereador Ilmar Sérgio para a Secretaria de Administração. Ele solicita informações e a resposta do pagamento do adiantamento para o 13º salário. Coloca em discussão o requerimento do vereador Ilmar Sérgio. Não havendo discussão, coloca em votação. Lê o ofício aqui do... Votação. Senhores vereadores, votação.
Aprovado.